Olá pessoal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e hoje vamos analisar as principais métricas do American Tower, que é um dos maiores REITs de infraestrutura de telecomunicações do mundo. Vou te ajudar a avaliar se esse REIT é ou não uma boa opção para o seu portfólio, considerando o seu desempenho financeiro passado e as perspectivas de crescimento para o futuro. Mas calma aí que eu já vou te dar um spoiler. Analistas acreditam que essa ação pode subir mais de 35%. Ficou interessado? Fica comigo até o final para descobrir mais. Contudo, vale sempre lembrar aqui que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo. Tem apenas caráter educacional e serve como complemento ao vídeo que trouxemos ontem, no qual estudamos a fundo o modelo de negócios da American Tower e eu super recomendo que todo mundo assista pelo link do vídeo que estará aqui embaixo na descrição. Tendo dito isso, bora lá para os slides. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao American Tower. Hoje vamos falar da parte fundamentalista do REIT, vamos analisar preço médio, preço sobre lucro, dívida livre, lucro e receita. Vamos ver o que os analistas estão falando e as considerações finais, então, para a gente concluir aqui. Primeira questão de preço, né? Vocês podem ver, desde 2014 ele vem subindo consideravelmente. Ali em 2020 teve a questão da pandemia, não é? Na verdade, a pandemia foi aqui. Aí depois ele deu uma recuperada, caiu de novo, subiu. E aí deu essa leve queda aqui de final de 2021 até mais ou menos meio de 2023 e agora está ensaiando uma recuperação aqui. Eu vou dizer que a média fica aqui em torno de uns 200 a 250. Ele então está mais ou menos na média para um preço ok, né? Sobre a relação aqui preço sobre lucro, né? Vocês podem ver que a média que eles trazem aqui no Investidor 10 é aqui em torno dos 50, né? 49,64 para ser mais preciso. Hoje está 41,24, o que significaria que, em termos de preço sobre lucro, está abaixo da média, o que poderia representar, então, uma boa oportunidade de compra. E aí, vamos dar sequência aqui, ver, entender um pouco mais se faz sentido ou não. Primeiro, com relação a lucros e receitas, né? O lucro é essa barrinha mais alaranjada aqui embaixo, amarelo, laranja, e em verde é a receita, né? Vocês podem ver que receita praticamente cresce todos os anos, relativamente constante. Em termos de lucro, teve uma subida de lucro aqui até mais ou menos 2021, depois de uma grande queda até 2023, o que eu imagino que tenha afetado essa relação preço sobre lucro que bateu 66 aqui em cima. E aí agora tem aparentado, né, que nos últimos 12 meses já voltou a subir, chegando ali mais ou menos no mesmo patamar de 2021. O que seja, aparentemente está voltando tudo ao normal. Né? Com relação a dividend yield, vocês podem ver que eles pagam dividend yield, né? Então, alguma coisa na casa de 1,50% a 2%, era o que eles pagavam até 2021, agora está entre 2,5% e 3%, então, bem, um bom pagador de dividendos, bem pago, né? Para quem gosta de dividendos, é excelente. Antes de continuarmos, eu só gostaria de lembrar aqui para vocês que todas as semanas nós trazemos conteúdos como esse, focado em te ajudar a melhorar a sua vida financeira. Se isso te interessa, se inscreve agora mesmo no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos que trazemos por aqui. Aproveita e já deixa aquele seu like aqui embaixo também, beleza? Bora pro vídeo. Outras métricas que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês, vamos dar uma olhada aqui em questão de receita, né? Vocês podem ver que subiu de 8,04 para 11, um aumento de 3 em 8 dá mais ou menos uns 30%, né? Quase 30%. Então teve um aumento de receita considerável nesses últimos anos. Em termos de lucro operacional, aumentou de 3,13 para 3,78. Nos últimos 12 meses aumentou para 4,65. Eu imagino que essa diferença já é por conta dos resultados de 2024, com redução das taxas de juros mais longas, né? Então, estão pagando um pouco menos de taxa de juros já, está afetando menos a lucratividade do REIT. Lucro líquido, vocês podem ver de 1,69 aumentou para 2,49. Na verdade, se a gente for analisar antes dos resultados de 2024, né, os de 2023 estaria caindo, mas por conta justamente desses ótimos resultados aqui de 2024, subiu consideravelmente, o que de novo provavelmente é o que fez o PL ter caído ali consideravelmente. E tem a questão do lucro bruto, né? Que é antes de tirar as taxas e tudo mais, mas o mais importante para a gente é a questão do lucro líquido. EBITDA e EBIT eu vou pular, porque é meio que dentro da parte dos lucros que a gente falou aqui em cima. Margem, você pode ver que a margem líquida era de 23, agora está na casa de 15. Possivelmente, boa parte dessa margem caiu por conta do pagamento referente às taxas de juros, inclusive tinha caído mais, está vendo, 10%. Imagino eu que quando as taxas de juros arrefecerem, voltar a cair, isso deve subir novamente, mas
por hora está na casa de 10 a 15%, o que não é uma margem ruim, mas não é excelente, feito ele trazia 2020 a 2022. Rezar, né? Ter a expectativa aí, de certa forma, deles voltarem para esses patamares anteriores. Na margem bruta, está na casa de 70%, 80%. E a margem operacional, eles estão aqui caindo, mas aí já voltou a subir aparentemente, então, de certa forma, positivo. Vamos analisar o ROI, ROA e ROIC. Vocês podem ver que o ROI estava subindo, né? Chegou a 50, depois teve uma grande queda, o que não é muito bom, mas 23% de ROI não é ruim, só não é tão bom quanto estava antes. O ROA está 3,58, agora está 3,78, o que está em linha com o que a gente trouxe no vídeo de ontem, né? No vídeo de ontem eu mostrei para vocês que quando tinha apenas uma pessoa alugando o espaço, eles conseguiam ter uma rentabilidade menor. Se tivesse mais pessoas, teriam uma rentabilidade maior. Possivelmente não tem 3 pessoas em todas as propriedades. Aí possivelmente é por isso que esse valor aqui fica mais próximo lá da banda inferior. E no ROIC, ele não tinha aqui e agora está na casa de 6%. Subindo, ponto positivo, mas ainda não um valor que eu deva dizer assim, que é bom, que a gente possa ficar feliz e tal. Mas o ROI aqui, pelo menos, está ok, né? Analisando métricas de PL, de preço, de lucro e tudo mais, temos aqui o PL, que, como a gente viu, teve uma grande queda, muito por conta principalmente do lucro que subiu, eu imagino. O preço sobre receita, vocês podem ver que se manteve mais ou menos em linha com o preço sobre lucro. O PVP teve uma grande queda. Possivelmente fizeram grandes aquisições aqui dentro de 2023-24, que fez com que caísse, então, esses valores dessas novas propriedades que entraram. A gente até comentou no vídeo de ontem dessas novas propriedades. Possivelmente reduziu no caso, aumentou o VP, né? E aí reduziu a relação P sobre VP. Dividend yield, vocês podem ver aqui que cresceu consideravelmente, para quem gosta desse é ponto positivo. ROA, ROI, ROIC, que a gente analisou agora. Margem líquida bruta operacional também. Preço sobre EBITDA e EBITDA é parecido com o que está aqui em cima, então eu vou pular. Vamos analisar o valor por ação e o lucro por ação. Vocês podem ver que o valor por ação está aumentando, ponto muito positivo, quase que dobra, e o lucro por ação subiu, não muito, mas subiu. Teve essa grande queda, imagino novamente por conta da questão da taxa de juros, que afetou, né? Tem uma dívida grande, a gente vai ver isso, mas já voltou a subir, ponto bem positivo. Com relação agora à questão dos balancetes da empresa, né? Vocês podem ver que de ativos, eles tinham 33, hoje soma 66 bilhões. Vocês podem ver que nos últimos 12 meses já teve uma queda. Suponho eu que ou foi revisão dos locais, dos preços dos ativos, ou eles venderam algumas coisas aqui, que também é plausível, já que a dívida deles é bem alta, a gente já vai comentar sobre isso. E a gente vai ver aqui, ó, de 2021 para 2022, na verdade teve uma queda da quantidade de ativos. Então, não sei exatamente por que o valor patrimonial teve essa grande queda aqui entre 22 e 23. Era para isso aqui ter aumentado. Com relação aos passivos, perceba que subiu de 27 para 57, então eles mais do que dobraram a dívida deles. Boa parte da dívida, a maior parte, é dívida de longo prazo, mas eles ainda têm 20 bilhões de dívidas de curto prazo. Então, isso é uma coisa a se preocupar, já que o lucro deles não é tão alto assim, né? Eles precisam de mais do que o fluxo de caixa deles permite, o que possivelmente vai gerar mais dívida, né? Eles vão ter que emitir dívida para pagar a dívida. O patrimônio líquido, que nada mais é do que esse menos esse, né? Os ativos totais menos os passivos totais, está em 10,4, o que é quase o dobro do que eles tinham em 2018, então ponto ainda positivo. Mas o que é que os analistas estão falando, então, sobre a American Tower, né? Eles estão apontando aqui que está negociando a quase 36%, né? 35,5%, abaixo das estimativas do que ele acredita como valor justo. O lucro da empresa está estimado em crescer 7,64%. A lucratividade cresceu 157,3% no último ano e eles pagam um dividendo de 3,1, que é bem confiável. Agora, no lado negativo, eles destacam que a dívida não está bem coberta pelas receitas,
como eu mostrei para vocês, e que teve gente dentro da empresa que vendeu parte considerável nos últimos 3 meses. A gente vai falar isso também mais para frente. Então, vamos lá. Eles, então, têm um lucro, né, uma receita de 11,3, aí tira parte dos custos aqui, gera o gross profit de 8,1, aí depois tem outras despesas, eles ficam com 2,5 só de lucratividade para eles ainda têm que distribuir dividendos e vão ter que pagar quase 20 bi, ou seja, vão emitir bastante dívida ainda agora em 2024, com taxas de juros mais altas, o que é bem preocupante. Inclusive, o debt to equity ratio dele está basicamente 373, ou seja, eles devem basicamente 4 vezes o valor do equity deles. A gente já viu isso em números, né, da dívida deles, então eles devem bastante coisa, gente, muita coisa mesmo. Em relação aos preços, né, como eu falei para vocês lá na introdução e ressaltei agora há pouco, eles estão estimando que tenha a subir aí mais ou menos uns 35,5%, né? O preço justo na visão deles, dos analistas lá, é de 340,6 dólares, que é um aumento de 35,5%, muito positivo para quem investir nesse REIT. E em termos de comparação de preço sobre lucro com outros competidores, eles trouxeram a Equinix, que está basicamente 76,2 preço-lucro, a SBA 45,6, a Crown Castle, que é o que a gente vai trazer no próximo vídeo, está em 40, e a Public Storage está em 30,1. A American Tower está um pouco acima da Crown Castle, que dessas aqui, na verdade essas três aqui trabalham com coisas bem parecidas, então está negociando ali entre 40 e 50 preço sobre lucro, o que não é tão absurdo assim, mas perceba que em termos de crescimento, a SBA tem um crescimento mais do que o dobro, por isso, inclusive, também que negocia com um pouco de ágio em relação ao preço sobre lucro. A Crown Castle e a American Tower fica aqui na casa de 7,5% mais ou menos na média. Então, o crescimento, essa empresa aqui, se a gente for fazer as contas, provavelmente vai estar mais barata do que a American Tower e a Crown Castle. Vamos ver, então, projeções futuras, né? Acreditam, pelas estimativas daqui, dos analistas, que vai crescer em 7,6% no próximo ano, e a indústria vai crescer 5,9% e o mercado 15,1%. Em termos de lucratividade, a empresa vai crescer apenas 1,1%, ou seja, eles ainda acham que boa parte disso vai virar custo. A indústria 4,3% e o mercado 8,8%. Como que funciona a lucratividade, então, do REIT, né? Perceba que eles têm aqui dividido por US e Canadá, né? Estados Unidos e Canadá, boa parte da receita 5,2%, que é basicamente metade de toda a receita. Aí tem a América Latina, 1,79 bi, a parte de Ásia e Pacífico, que dá 1,33, a parte da África e provavelmente a Europa deve estar aqui dentro também, 1,17, outros segmentos 1,8, totalizando esses 11,3. E aí tem a parte dos custos que eu mencionei agora há pouco, aí sobra 8,1. Aí vem a outras despesas, né, como a parte operacional, provavelmente pagamento de taxas, de financiamento, tá tudo aqui, sobrando então 2,49 de lucro para a American Tower de fato. Vamos falar um pouco agora do passado, né? Nos últimos 5 anos, o crescimento de lucro foi negativo, menos 0,2. Em termos da indústria, foi 17,9% e o mercado 13%. No último ano, a lucratividade subiu mais de 150%, enquanto a indústria foi 13,3% e o mercado 1,8%. O que eu acredito que aconteceu aqui, provavelmente nesse espaço de 5 anos, por conta do grande aumento da taxa de juros, puxou muito para baixo a lucratividade do REIT, porque eles devem muito dinheiro, uma taxa relativamente elevada, o que ficou ainda mais elevado, e eles ainda provavelmente adicionaram mais empresas ao portfólio, que acabou, né, aumentando ainda mais a dívida nesses últimos 5 anos. Agora, possivelmente, nos próximos anos, eles vão ir pagando essas dívidas, né, pagando esses financiamentos, e aí a lucratividade tende a subir, inclusive, por conta também da redução das taxas de juros futura, né, que fazem com que esse REIT, então, acabe tendo lucros um pouco maiores. Vamos ver aqui em termos do fluxo de caixa, do balancete, na verdade, da empresa, né? Eles têm 4,11 bilhões em ativos de curto prazo, provavelmente dinheiro em caixa que eles têm líquido, tipo Treasury, né, o Tesouro Direto americano, alguma coisa assim desse gênero, mas eles têm uma dívida de 6,89 bilhões no curto prazo. Curto prazo aqui para esses analistas aqui é até 1 ano, né? Então provavelmente eles vão ter que emitir 2,7
78 bilhões aí de dívida para pagar isso aqui. Já na parte aqui do longo prazo, vocês podem ver que eles têm mais ou menos aqui 61,8, 61,7 na verdade, bilhões em ativos, enquanto que as dívidas deles de longo prazo estão na casa de 48,53 bilhões, o que a gente tem que ver assim, no ano a ano vai fazer igual o que aconteceu aqui, ó. Eles não terem caixa suficiente para pagar tudo e aí acaba precisando provavelmente emitir dívida, o que vai aumentar a dívida, né, para o longo prazo. Não é uma coisa tão positiva assim. Com relação a insider trade, né, pessoas de dentro da empresa que têm aquelas informações mais privilegiadas que estão fazendo negociações. Como vocês podem ver, é mais do âmbito de vendido do que comprado. Na verdade, não teve ninguém que comprou. E aí tem por empresas, né, que estão fazendo venda, não tem nenhuma de empresas, só houve indivíduos, né, pessoas de diretores, gerentes, CEOs, essas pessoas mais informadas da empresa que venderam então alguma coisa na casa de o que 2,5 milhões de dólares das empresas nesses últimos 6 meses. Então muita gente aproveitou que subiu para dar uma vendida. Aí resta saber se essa pessoa está vendendo porque não acredita mais ou porque estava muito comprada na tese e aí tipo decidiu sair um pouco. A gente não sabe porque o que importa aqui para a gente é que houve, de certa forma, algumas vendas aqui consideráveis na receita no total da empresa. Mas quem é que manda então na empresa, né? Quem é que possui essa empresa? Pô, vocês podem ver que praticamente 95% é por instituições, praticamente 5% é do público em geral, eu, você, investidores normais, né, de varejo. E aí tem uma pequena porcentagem aqui de pessoas de dentro da empresa, que a gente acabou, inclusive, de comentar um pouco, a parcela do governo e a parcela de outras empresas privadas que têm uma participação pequena aí dentro da American Towers. E aqui é um breakdown, né, uma descrição de quem é que manda um percentual maior e tal. Vocês podem ver que os maiores é Vanguard, BlackRock e, como eu sempre reforço aqui para vocês, isso se dá porque eles têm ETFs passivos que, se você investe, por exemplo, no S&P, você compra American Tower e aí acaba que você já compra um pouco aqui através desse ETF que replica o S&P, sem necessariamente comprar diretamente a empresa. Boa parte desses valores aqui é justamente disso. Eu imagino que desses aqui embaixo também deve ser alguma coisa desse gênero. Deve ser mais alocações passivas do que necessariamente alocações diretas na empresa. Vamos fazer então as nossas considerações finais aqui sobre a American Tower. Do lado positivo, a gente tem uma alta diversificação. Eu falei da questão de diversificação global, da questão de proteção contra moedas, e, enfim, uma alta diversificação que é bem positivo. Também tem uma boa perspectiva de crescimento. Eu mostrei para vocês a tendência de praticamente crescer ali alguma coisa na casa de 14, 15% o consumo de dados, a parte de smartphone também. Então tem uma boa perspectiva de crescimento para o longo prazo. Eles também tiveram uma performance muito boa, muito acima do S&P e dos outros benchmarks que eu coloquei aqui, quase o dobro do S&P. Então, sensacional a performance que eles trouxeram. E eu também gosto muito da tese desse REIT. Afinal, você investir em setores que tendem a se manter por muitos e muitos anos é um excelente momento, uma excelente forma de você ganhar dinheiro. Agora, do lado negativo, eu trago para vocês o pagamento trimestral de dividendos, que, como eu sempre reforço, para mim é negativo, mas não necessariamente será para você. As dívidas elevadas, com perspectiva de aumentar ainda mais em 2024 e 2025, como eu mostrei para vocês, já tem uma dívida grande e eles já vão precisar se alavancar ainda mais nos próximos 2 anos para pagar as suas dívidas de curto prazo, que eles não tinham condições, então provavelmente isso vai acontecer taxas maiores. Isso pode representar um problema futuro, né? Deles ficarem com dívidas muito, muito grandes, muito descontroladas. Não sei se necessariamente isso vai acontecer, mas é algo que eu não gostei muito, não gosto muito, apesar de outra coisa que vale ressaltar aqui para vocês é que eu estou investindo, né, no ETF, eu trouxe no último vídeo da carteira, falando justamente de um ETF que compra os maiores REITs do mundo. O American Tower é a segunda maior posição, então por isso também que eu estou analisando aqui novamente o American Tower. A questão do preço sobre o valor patrimonial está quase 10 vezes, o que é relativamente alto, e o preço sobre lucro está mais de 41 vezes. Né? Então, abaixo da média lá dos quase 50, mas ainda assim é um preço sobre lucro relativamente alto. Aí, obviamente, que a gente tem que analisar que é uma excelente empresa, excelente performance, e aí o mercado acaba pagando mais caro, de fato, por boas empresas, com bons crescimentos, com boa tese de crescimento, mas aí eu não sei se 41 vezes preço sobre lucro é algo que justifica, né? Então, fica aí
para que você possa então decidir o que é que você acha, se vale a pena ou não. Eu termino por aqui, mas não antes de deixar esses recadinhos rápidos aqui para você. Estamos com o nosso site, onde você pode me contratar para ser o seu consultor de investimento. Se você quiser me contratar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. O primeiro link na descrição, você pode clicar lá, conhecer o nosso site, ver se vale a pena ou não para você. Se você achar que vale a pena, você agenda uma reunião gratuitamente comigo. Também peço para que você deixe aquele seu like aqui embaixo, já se inscreva no canal, para que você possa acompanhar os outros vídeos que faremos aqui, outras análises de REITs que traremos por aqui. E antes de irme, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que te aguardo no próximo vídeo.